Examine com profundidade radical esta questão fundamental. Você está genuinamente em busca de uma realização autêntica ou simplesmente lutando contra o terror paralisante de ser reconhecido como alguém que não conseguiu? Permita que essa interrogação penetre as camadas mais profundas da sua consciência. Habitamos uma época onde a conquista pessoal foi transformada em teatro, em espetáculo elaboradamente encenado. A realização deixou de ser um processo interno de construção silenciosa, fundamentado em propósito genuíno e autorrespeito cultivado ao longo de décadas de autodescoberta. Hoje converteu-se numa exibição cuidadosamente orquestrada, embalada em filtros sedutores, frases de efeito vazias e humildades cínicas, que servem apenas para mascarar o vazio existencial subjacente. Carl Jung nos alertou sobre os perigos dessa fragmentação da personalidade, onde criamos uma persona, uma máscara social, tão elaborada e convincente que acabamos esquecendo nossa verdadeira essência. Quando Jung explorou o conceito de individuação, ele se referia precisamente a esse processo doloroso, mas libertador, de integrar todos os aspectos da personalidade, incluindo aqueles que a sociedade nos ensina a rejeitar. A sociedade moderna, entretanto, incentiva exatamente o oposto: a criação de personas cada vez mais polidas e desconectadas do self autêntico. Se você não desenvolver uma consciência crítica aguda sobre esse fenômeno, ele irá consumi-lo completamente, como um parasita psíquico que se alimenta da sua energia vital. Observe o panorama que se desenrola diariamente ao seu redor. Cada deslizar do dedo pelas redes sociais revela a mesma narrativa hipnótica e venenosa. Jovens de 20 e poucos anos, ostentando fortunas milionárias, nômades digitais, posando com coquetéis tropicais em praias tailandesas, gurus da otimização pessoal que supostamente despertam antes do alvorecer, praticam journaling contemplativo, meditam em estados transcendentais, submetem-se a banhos gelados que desafiam os limites da resistência humana e, milagrosamente, conseguem gerenciar múltiplos empreendimentos antes mesmo do meio-dia. O êxito contemporâneo tornou-se uma coleção de símbolos materiais ostentatórios: jatos particulares que cortam os céus, relógios Rolex que custam mais que casas, mentorias exclusivas de $10.000 e estilos de vida meticulosamente projetados para viralizarem nas plataformas digitais. Todos parecem estar triunfando espetacularmente. Todos aparentam viver seus sonhos mais audaciosos. Todos possuem múltiplas fontes de renda e patrimônios de 6 dígitos, ou ao menos é essa a ilusão cuidadosamente construída e perpetuada. Jung descreveu esse fenômeno como inflação do ego, quando nos identificamos excessivamente com arquétipos de sucesso e poder, perdendo contato com nossa humanidade fundamental. Essa inflação cria uma dissociação perigosa entre quem realmente somos e quem achamos que precisamos ser para sermos aceitos pela sociedade. Mas aqui reside o paradoxo mais perturbador desta época. Se tantas pessoas estão supostamente conquistando tudo, por que a sensação coletiva é de derrota generalizada? Por que o esgotamento nervoso, os transtornos de ansiedade e os quadros depressivos alcançaram proporções epidêmicas? Por que indivíduos na faixa dos 30, 40, 50 anos, que dedicaram décadas construindo carreiras sólidas, formando famílias estáveis e cumprindo todos os marcos socialmente esperados, encontram-se travando batalhas silenciosas contra a exaustão crônica, o vazio existencial e uma sensação inquietante e persistente de que nada disso possui significado real? Pesquisas recentes conduzidas nos Estados Unidos revelaram dados alarmantes. Quase metade das pessoas com renda superior a $100.000 anuais relatam que suas vidas carecem de propósito e significado genuínos. Reflita profundamente sobre essa revelação chocante. Essas pessoas seguiram rigorosamente o roteiro social prescrito. Dedicaram-se incansavelmente, ascenderam hierarquicamente, alcançaram o suposto pico da montanha do sucesso e descobriram que não havia nada de substancial aguardando-as no topo. Esta é a verdade brutal que nossa sociedade prefere ignorar. O sucesso, tal como definido,
pelas estruturas sociais contemporâneas, transformou-se numa meta móvel e inalcançável. No momento em que você atinge um objetivo, as expectativas se elevam automaticamente. Adquire o automóvel desejado e subitamente precisa da casa dos sonhos. Atinge a marca de 6 dígitos de renda e agora almeja 7. Conquista o corpo esculpido e então necessita da marca pessoal impecável. O ciclo nunca se completa. É como tentar encher um recipiente com inúmeros furos. Independentemente da quantidade que você despeje, ele jamais transborda de satisfação. Essa dinâmica não é acidental nem coincidental. O modelo de sucesso contemporâneo foi meticulosamente projetado não para gerar satisfação duradoura, mas para criar consumidores perpétuos. Ele mantém as pessoas numa corrida infinita, sempre performando, constantemente comparando-se, transformando a existência numa competição sem fim. Quando você não está lutando para vencer, está lutando desesperadamente para não perder. Isso não representa liberdade autêntica. É uma prisão com paredes invisíveis, mas extremamente reais. Jung observou que quando reprimimos nossa sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que julgamos inaceitáveis, ela não desaparece. Ao contrário, ganha poder sobre nós de forma inconsciente. No contexto do sucesso moderno, nossa sombra inclui medos profundos de inadequação, de não sermos suficientes, de sermos descobertos como impostores. Quanto mais tentamos provar nosso valor através de conquistas externas, mais alimentamos essa sombra interior. O aspecto mais perturbador é que a maioria das pessoas nem sequer percebe que está aprisionada nessa dinâmica. Acredita genuinamente que está lutando pela família, perseguindo sonhos legítimos, construindo um legado duradouro. Mas ao escavar mais profundamente, o que realmente busca é aprovação externa e validação social. Aquela euforia momentânea e viciante quando alguém reconhece: você conseguiu, você venceu. Contudo, essa sensação de triunfo é efêmera por natureza. E como qualquer substância viciante, exige doses progressivamente maiores para produzir o mesmo efeito. Você reconhece esse padrão porque já o experimentou intimamente. Já sentiu aquela punhalada no estômago quando percebe que alguém parece possuir mais conquistas, mais reconhecimento, mais sucesso visível. A vergonha corrosiva de sentir-se inadequado ou atrasado na corrida da vida. Aquela voz interior implacável, sussurrando que você já deveria ter avançado muito mais. Isso não é inspiração genuína para o crescimento. É insegurança profunda disfarçada de ambição saudável. O psicólogo existencial Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, descobriu que mesmo nas circunstâncias mais extremas de sofrimento, as pessoas podiam encontrar significado. Ele percebeu que aqueles que sobreviviam não eram necessariamente os fisicamente mais fortes, mas aqueles que conseguiam encontrar propósito em sua experiência. Frankl nos ensinou que a busca por significado é mais fundamental que a busca por prazer ou poder. Chegou o momento de abandonar as pretensões e encarar a realidade nua e crua. Cessemos de alimentar a ilusão de que mais sucesso finalmente fará você se sentir completo e suficiente. Que mais seguidores digitais, mais dinheiro acumulado, mais influência social conseguirão silenciar as dúvidas existenciais. Não conseguirão. Porque quanto mais você utiliza o sucesso externo para validar seu valor intrínseco, mais se desconecta daquilo que realmente o torna valioso como ser humano. Portanto, retorno à questão fundamental. Você está genuinamente buscando realização autêntica ou simplesmente fugindo do terror paralisante de ser visto como um fracasso? Porque se você não recuperar e redefinir o conceito de sucesso de acordo com seus valores mais profundos, pode desperdiçar a vida inteira tentando vencer um jogo que nunca foi projetado para você participar. Um jogo cujas regras foram escritas por outros para beneficiar outros, mantendo você numa corrida infinita em direção a um horizonte que sempre recua. Jung escreveu extensivamente sobre o processo de individuação, o caminho de se tornar quem realmente somos, em vez de quem achamos que deveríamos ser. Ele via isso como a tarefa central da segunda metade da vida,
quando as conquistas externas começam a perder seu brilho e somos forçados a confrontar questões mais profundas sobre significado e propósito. Em determinado momento da evolução cultural, paramos de definir sucesso baseado em quem somos essencialmente e começamos a defini-lo exclusivamente pelo que possuímos materialmente. Essa transição é sutil, mas transforma radicalmente toda a estrutura da experiência humana. O sucesso historicamente significava viver alinhado com valores pessoais profundos, ser uma pessoa íntegra e autêntica, construir algo significativo mesmo sem reconhecimento público ou aplauso social. Mas essa não é mais a realidade do mundo contemporâneo. Hoje, sucesso é medido comparativamente. Ter mais que os outros, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais influência digital. Não se trata mais de se tornar alguém que você genuinamente respeita. Trata-se de se tornar uma imagem cuidadosamente construída que outros admiram superficialmente. Essa dinâmica não é acidental nem coincidental. O modelo de sucesso contemporâneo foi meticulosamente projetado não para gerar satisfação duradoura, mas para criar consumidores perpétuos. Ele mantém as pessoas numa corrida infinita, sempre performando, constantemente comparando-se, transformando a existência numa competição sem fim. Jung escreveu extensivamente sobre o processo de individuação, o caminho de se tornar quem realmente somos, em vez de quem achamos que deveríamos ser. Ele via isso como a tarefa central da segunda metade da vida, quando as conquistas externas começam a perder seu brilho e somos forçados a confrontar questões mais profundas sobre significado e propósito. Em determinado momento da evolução cultural, paramos de definir sucesso baseado em quem somos essencialmente e começamos a defini-lo exclusivamente pelo que possuímos materialmente. Essa transição é sutil, mas transforma radicalmente toda a estrutura da experiência humana. O sucesso historicamente significava viver alinhado com valores pessoais profundos, ser uma pessoa íntegra e autêntica, construir algo significativo mesmo sem reconhecimento público ou aplauso social. Mas essa não é mais a realidade do mundo contemporâneo. Hoje, sucesso é medido comparativamente. Ter mais que os outros, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais influência digital. Não se trata mais de se tornar alguém que você genuinamente respeita. Trata-se de se tornar uma imagem cuidadosamente construída que outros admiram superficialmente. Buscamos validação não porque ela nutri nossa alma ou contribui para nosso crescimento, mas porque fomos sistematicamente condicionados a acreditar que ela comprova nosso valor como seres humanos. Examine criticamente o tipo de sucesso celebrado e exaltado na cultura contemporânea. Não é o educador dedicado que transforma vidas de estudantes. É o influenciador digital que constrói uma marca pessoal lucrativa. Não é o pai presente e emocionalmente disponível. É o empreendedor com a Lamborghini ostentosa e múltiplos funis de renda passiva cuidadosamente estruturados. A mensagem cultural é cristalina. Se você não está sendo notado publicamente, se não está gerando buzz nas redes sociais, você está perdendo na corrida da vida. Essa transformação cultural não aconteceu por acaso ou evolução natural. O psicólogo e filósofo social Erich Fromm nos alertou sobre essa mudança paradigmática décadas atrás. Ele observou: transicionamos de uma cultura centrada no ser para uma cultura obsessiva com o ter. Não nos questionamos mais: quem sou eu autenticamente? Ao invés disso, perguntamos: o que possuo? Quanto ganho? O que meu estilo de vida comunica sobre meu status social? É precisamente nessa transição fundamental de ser para ter que começamos a nos perder como indivíduos únicos e irrepetíveis. Jung identificou esse fenômeno como parte do que ele chamou de inflação do ego, quando nos identificamos tão completamente com nossos papéis sociais e posses materiais que perdemos contato com o nosso self verdadeiro. Ele observou que essa inflação frequentemente precede uma crise existencial profunda, quando a pessoa percebe que construiu sua identidade sobre fundações extremamente frágeis. Quando possuir torna-se o objetivo primário da existência, acumular mais bens materiais,
automaticamente torna-se a medida de uma vida bem-sucedida. Você não adquire um relógio de $10.000 simplesmente para verificar as horas. Você o compra para comunicar ao mundo: estou vencendo na vida. Você não dirige aquele automóvel luxuoso meramente porque ele o transporta eficientemente. Você o dirige pelo que ele simboliza quando você estaciona em frente ao restaurante sofisticado. O objeto deixa de ser meramente funcional. Transforma-se num símbolo de valor pessoal, num acessório essencial na performance elaborada do sucesso. E quanto mais você participa dessa dinâmica teatral, mais sua identidade genuína se confunde e se mistura com coisas que você pode perder a qualquer momento. Seu senso de identidade torna-se perigosamente frágil, completamente dependente de símbolos externos. Seu cargo profissional, sua conta bancária, sua aparência física, seus seguidores digitais. Remova qualquer um desses elementos e subitamente você se sente menos humano, menos valioso, menos real. Isso não representa sucesso autêntico. É dependência psicológica mascarada de conquista. O que torna essa dinâmica ainda mais perigosa é que a vasta maioria das pessoas nunca para tempo suficiente para questionar criticamente essa programação social. Crescemos imersos num sistema que nos ensina automaticamente o que perseguir e confundimos esse condicionamento cultural com ambição pessoal genuína. Você acredita que deseja a mansão, a marca pessoal, a admiração pública, mas será que representa realmente seu desejo autêntico ou apenas o eco persistente da sociedade sussurrando sedutoramente em seu ouvido? Jung nos ensinou que todos possuímos o que ele chamou de sombra, aqueles aspectos de nossa personalidade que reprimimos ou negamos porque não se alinham com nossa autoimagem idealizada. No contexto do sucesso moderno, nossa sombra frequentemente contém medos profundos de inadequação, de não sermos suficientes, de sermos descobertos como pessoas comuns em vez de excepcionais. Aqui reside uma verdade desconfortável. Se sua conceptualização de sucesso exige a aprovação constante de outras pessoas, você não é o verdadeiro proprietário dessa definição. Elas são. E se você não recuperar e redefinir sua própria versão de sucesso, continuará tentando impressionar uma multidão que nem conhece quem você realmente é e não se importaria se você desaparecesse amanhã. Essa é a grande mentira cultural. O sucesso não é mais sobre se tornar mais plenamente quem você é essencialmente. Transformou-se numa corrida exaustiva para superar constantemente os outros. A ironia cruel é que, quanto mais você tenta se destacar da massa, mais você se assemelha a todos os outros participantes, correndo a mesma corrida extenuante e sem sentido. Se você está se sentindo cronicamente cansado, emocionalmente vazio, se está se questionando silenciosamente, por que isso não parece suficiente? Você não está psicologicamente quebrado ou defeituoso. Você está despertando para uma verdade mais profunda, porque nas camadas mais profundas do seu ser, uma parte essencial de você ainda se lembra de que o sucesso genuíno não é algo que se prova para o mundo exterior. É algo que se vive autenticamente de dentro para fora. Existe um custo oculto e raramente discutido em perseguir o sucesso da forma como fomos culturalmente programados. E não se trata apenas de esgotamento físico, estresse crônico ou noites de insônia. É algo mais profundo e mais difícil de nomear precisamente. O custo real é a erosão gradual do seu senso autêntico de identidade. Quando você utiliza o sucesso externo para comprovar seu valor intrínseco, ele deixa de ser uma recompensa natural pelo crescimento e se transforma num fardo psicológico opressivo. Você perde a capacidade de parar, de respirar profundamente, de simplesmente existir. Está constantemente no modo ativado, sempre performando, sempre ligado. Cada conquista apenas eleva a régua de expectativas. Você corre mais rapidamente, trabalha mais intensamente, conquista mais objetivos. Não por inspiração genuína ou paixão, mas por medo paralisante. Medo de que, se você pausar por um único momento, a ilusão cuidadosamente construída se desintegre e as pessoas vejam quem você realmente é
por trás da máscara social. Carl Jung desenvolveu extensivamente o conceito de persona, a máscara psicológica que usamos para navegar e sobreviver na sociedade. Não representa quem somos autenticamente, mas quem acreditamos que precisamos ser para sermos aceitos, para nos encaixarmos socialmente, para sermos vistos e validados. Quanto mais sucesso você constrói exclusivamente sobre essa máscara artificial, mais desconectado você se torna do seu verdadeiro eu, do seu self essencial. Externamente você pode aparentar estar prosperando magnificamente. Possui o cargo prestigioso, o automóvel luxuoso, os milhares de seguidores digitais, mas internamente, numa parte profunda e honesta de você mesmo, sabe que não é genuíno. Não emerge da sua essência autêntica, não é verdadeiramente seu. É uma performance elaborada e exaustiva, e precisamente por isso, nunca gera satisfação duradoura. Você atinge uma meta ambiciosa e a sensação de realização se dissipa rapidamente. Então, estabelece uma meta ainda maior. Alcança-a e o vazio existencial retorna com força total. Então, dobra a aposta novamente. Pensa, talvez eu precise de mais dinheiro. Talvez precise me reinventar completamente. Talvez simplesmente não tenha me esforçado suficientemente. Mas o problema fundamental não é o tamanho ou a ambição da meta. É o vazio existencial profundo que ela está tentando desesperadamente preencher. E esse vazio não se preenche com conquistas externas, não importa quão impressionantes sejam. Porque quanto mais você depende do sucesso para validar sua identidade, mais frágil e instável ela se torna. Jung observou que quando reprimimos aspectos de nossa sombra, incluindo sentimentos de inadequação ou medo do fracasso, eles não desaparecem. Ao contrário, ganham poder sobre nós de forma inconsciente, frequentemente nos compelindo a buscar validação externa de forma compulsiva. Sua autoestima começa a flutuar dramaticamente, baseada em resultados externos que você não controla completamente. Sua confiança fica atrelada a aplausos que podem cessar a qualquer momento. Sua paz interior depende de métricas digitais, reconhecimento social e conquistas que estão sujeitas às variações imprevistas do mundo exterior. É exatamente como tentar encher um recipiente perfurado. Não importa o volume que você despeje, ele nunca transborda de satisfação. E quanto mais vaza, mais desesperado e frenético você se torna para enchê-lo novamente. Você trabalha mais compulsivamente, se sacrifica mais drasticamente, silencia progressivamente as partes autênticas de si mesmo que não se alinham perfeitamente com a imagem projetada. Ignora sistematicamente aquela voz interior insistente que sussurra: "Este não sou eu verdadeiramente." Mas essa voz representa seu verdadeiro eu, seu self autêntico. A parte de você que está profundamente cansada de fingir constantemente. A parte que não aspira a ser impressionante ou espetacular, mas simplesmente deseja ser completa e integrada. A parte que se lembra vividamente de como era estar plenamente vivo antes que o sucesso se transformasse numa máscara que você não consegue mais remover. Viktor Frankl, baseado em sua experiência nos campos de concentração, desenvolveu o conceito de vazio existencial, a sensação de que a vida carece de significado, mesmo quando todas as necessidades básicas estão satisfeitas. Ele observou que esse vazio não pode ser preenchido por conquistas externas, mas apenas através da descoberta de um propósito pessoal profundo. Esse é o peso invisível e raramente reconhecido que a maioria das pessoas carrega silenciosamente. Não é a pressão natural para crescer e se desenvolver. É o terror constante de ser visto sem a armadura protetora, de ser percebido como comum, imperfeito, vulnerável, genuinamente humano. Mas é precisamente aí que a verdadeira liberdade começa a emergir. Porque o objetivo da existência não é alcançar a perfeição impossível. Não é vencer todos os jogos sociais. É ser autêntico e construir uma vida que não desmorona quando a performance inevitavelmente termina. Portanto, questione-se profundamente. A versão de sucesso que você persegue tão intensamente é genuinamente sua? Ou é meramente a máscara mais socialmente aceitável que você conseguiu encontrar e usar?
O mundo não necessita de mais histórias de sucesso superficiais e polidas. Necessita urgentemente de mais pessoas corajosas, dispostas a remover a máscara social e viver a partir da verdade autêntica, não do medo condicionado. O reconhecimento social parece inofensivo superficialmente. Apenas um pouco de validação bem merecida, um elogio sincero, uma confirmação de valor. Mas no contexto cultural contemporâneo, transformou-se numa substância viciante e poderosa. E a vasta maioria de nós desenvolveu uma dependência sem sequer perceber conscientemente. Navegamos pelas highlight reels cuidadosamente curadas das redes sociais. Publicamos conteúdo estratégico. Esperamos ansiosamente uma curtida, um comentário encorajador, um compartilhamento. Funciona momentaneamente. Sentimos-nos vistos, valorizados, importantes, relevantes. E então a sensação se dissipa rapidamente. Corremos atrás da próxima onda de validação. Ajustamos a imagem, refinamos a legenda. Contamos nossa história do jeito que sabemos que gerará mais engajamento. Não para nosso próprio crescimento ou expressão autêntica, mas exclusivamente para os olhos e aprovação dos outros. A sociedade contemporânea nos reprogramou silenciosamente e sistematicamente. Redirecionou nosso foco interno para externo. O sucesso não é mais algo que você experimenta internamente. É algo que outras pessoas precisam constantemente confirmar e validar. Não possui valor, a menos que seja visível publicamente, mensurável quantitativamente, elogiado socialmente. Jung identificou esse fenômeno como parte do que ele chamou de extroversão coletiva. Uma tendência cultural onde o valor individual é determinado exclusivamente por fatores externos, levando a uma perda de contato com a vida interior. Não se trata mais de quão profundamente você vive sua experiência, mas de quão impressionantemente ela aparece na tela digital. E aqui reside a armadilha psicológica mais perigosa. Quanto mais você depende dos outros para refletir em seu valor, menos confia em seu próprio reflexo interno. Você para de se perguntar: estou genuinamente orgulhoso desta conquista? E começa a se perguntar obsessivamente: eles me acham suficientemente impressionante? Você para de construir uma vida que sente internamente correta e começa a criar uma que aparenta externamente correta para consumo público. O pior aspecto é que nunca termina. Não importa quanto reconhecimento você acumule, nunca é suficiente para satisfazer o vazio interno. Sempre existe alguém com mais. Uma plataforma digital maior, uma audiência mais engajada, um troféu mais brilhante, uma história mais impressionante. E então você se esforça mais intensamente. Não porque está inspirado por uma paixão genuína, mas porque está aterrorizado de ficar para trás na corrida social. Arthur Schopenhauer escreveu profundamente sobre o que ele chamou de vontade, uma força cega e insaciável que nos impulsiona infinitamente em direção ao que não possuímos, enquanto negligenciamos completamente o que já temos. Desejamos sucesso e, quando o alcançamos, imediatamente desejamos mais. Ansiamos por aprovação e, quando a recebemos, já estamos buscando a próxima dose. É um ciclo vicioso, uma esteira rolante psicológica. E quando você sobe nela, ela acelera progressivamente. Essa vontade cega não se preocupa com sua paz interior, seu bem-estar ou seu propósito autêntico. Ela quer apenas movimento constante, sempre mais, sempre o próximo objetivo, repetidamente. Se você não desenvolver consciência crítica e estabelecer limites saudáveis, ela assumirá o controle completo da sua vida. O reconhecimento externo torna-se uma divindade falsa. Não a realização pessoal, não o significado profundo, apenas os aplausos efêmeros da multidão. Você começa a se apresentar exclusivamente para a audiência, apagando progressivamente as partes de si mesmo que não recebem palmas, exagerando dramaticamente as características que geram aprovação. Para de viver autenticamente de dentro para fora e começa a viver artificialmente de fora para dentro. E o aspecto mais assustador é que a maioria das pessoas nem sequer percebe que está executando essa transformação. Acredita que está perseguindo metas legítimas e crescimento pessoal. Na realidade, está buscando desesperadamente permissão. Permissão para se sentir digno, para se sentir visto,
para sentir que finalmente conseguiu alguma coisa significativa. Mas conseguiu exatamente o quê? Se seu sucesso existe exclusivamente nos olhos e na percepção dos outros, ele é genuinamente seu? Jung nos ensinou que a verdadeira individuação requer a coragem de viver de acordo com nossos próprios valores, mesmo quando isso significa decepcionar ou confundir outros. O reconhecimento não é intrinsecamente prejudicial. Todos os seres humanos possuem uma necessidade natural de serem vistos e compreendidos. Mas quando ser visto torna-se a única coisa que faz você se sentir real e valioso, e o perde completamente o contato com sua identidade autêntica. No momento em que seu valor pessoal depende exclusivamente de aplausos externos, você entrega sua vida e seu poder pessoal a completos estranhos. Talvez seja momento de parar de perguntar quantas pessoas aprovam suas escolhas e começar a perguntar se você mesmo aprova genuinamente a vida que está construindo. Fomos sistematicamente ensinados a conceptualizar o sucesso como uma montanha íngreme, uma escalada árdua em direção a um pico distante. Você se esforça incansavelmente, se sacrifica dramaticamente e, se tiver sorte e persistência suficientes, eventualmente alcança o cume glorioso. Mas e se o verdadeiro sucesso não fosse um pico a ser conquistado? E se fosse uma pausa profunda? Não o ponto onde você possui mais coisas, mas o ponto onde você para de necessitar constantemente de mais para se sentir completo. Não o lugar onde você finalmente prova algo para o mundo, mas o lugar onde você finalmente não precisa mais provar absolutamente nada para ninguém. Essa é a mudança paradigmática fundamental. Sucesso autêntico não é sobre subir mais alto na hierarquia social. É sobre desenvolver a sabedoria de saber quando parar de subir compulsivamente. É a confiança silenciosa e inabalável de alguém que não precisa mais de aplausos constantes do mundo exterior para se sentir valioso. Alguém que pode sentar sozinho numa sala, sem filtros digitais, sem audiência, sem performance, e ainda assim se sentir completa e profundamente em paz consigo mesmo. Não é barulhento ou chamativo. Não precisa de plateia para validar sua existência, porque o verdadeiro sucesso não é o que os outros observam e julgam. É o que você vê quando se olha honestamente no espelho. Você respeita genuinamente a pessoa que está olhando de volta para você? Você a conhece intimamente? Confia em suas decisões e valores? Jung descreveu esse estado como realização do self. Quando uma pessoa integra todos os aspectos de sua personalidade e vive de acordo com seus próprios valores internos, em vez de constantemente buscar a aprovação externa. Isso é extremamente raro na cultura contemporânea. Estamos tão ocupados sendo o que outros querem que sejamos, cumprindo expectativas externas, que esquecemos completamente quem somos essencialmente. Colocamos máscaras elaboradas, criamos personas convincentes, nos tornamos personagens principais das nossas próprias histórias de vida, polidos, impressionantes, mas fundamentalmente ocos por dentro. Carl Jung chamou isso de persona, a versão cuidadosamente construída de nós mesmos que apresentamos ao mundo social. Mas por trás de toda persona sempre existe a sombra, as partes de nós mesmos que escondemos, negamos ou rejeitamos porque as julgamos inaceitáveis ou vergonhosas. Aqui reside o paradoxo central da psicologia junguiana. Quanto mais você ignora e reprime sua sombra, mais ela controla sua vida de forma inconsciente. Quanto mais você evita corajosamente encarar a si mesmo em sua totalidade, mais perdido e fragmentado se sente, mesmo nos seus momentos externamente mais brilhantes e bem-sucedidos. O verdadeiro sucesso não emerge de escapar ou negar essa sombra, mas de enfrentá-la corajosamente, de se apropriar dela conscientemente, de integrá-la harmoniosamente na totalidade da sua personalidade. Quando você para de fugir desesperadamente das partes de si mesmo que se sentem indignas, inadequadas ou imperfeitas e começa a aceitá-las como aspectos naturais da experiência humana, você finalmente se torna completo e integrado. É precisamente nesse ponto que a busca externa obsessiva finalmente termina. Se esse vídeo faz sentido para você, deixe um like e se inscreva no canal e deixe um comentário. Nos vemos no próximo vídeo.